Olá, pessoal. Bem, pessoal, a gente está aqui agora para fazer alguns comentários sobre os últimos exames da OAB, tanto de Direito Internacional Público quanto privado, né? Então, a gente vai dividir essa aula em duas partes. A primeira parte a gente vai trabalhar as questões de Direito Internacional Público e a segunda parte a gente vai trabalhar as questões de Direito Internacional Privado. Então, esse é um exercício extra que vai ser passado para vocês poderem compensar excesso de faltas relativas à primeira unidade e somar a pontuação extra para a segunda unidade, né? Esse exercício pode ser feito por todos os alunos das nossas disciplinas e também deve ser feito especialmente por aqueles que estão em situação de reprovação por falta desde a primeira unidade. Então, vamos lá, pessoal. A gente vai comentar aqui as questões, explicando qual é a alternativa correta e por que determinadas alternativas estão incorretas. Então, vamos começar com direito internacional público. A primeira questão é a seguinte: em uma cidade brasileira de fronteira, foi detectado um intenso movimento de entrada de pessoas de outro país para trabalhar, residir e se estabelecer temporário ou definitivamente no Brasil. Após algum tempo, houve uma reação de moradores da cidade que começaram a hostilizar essas pessoas, exigindo que as autoridades brasileiras proibissem sua entrada e a regularização documental. Você foi procurado, como advogado, por instituições humanitárias para redigir um parecer jurídico sobre a situação. Neste sentido, com base na Lei 13.445/2017, a Lei de Imigração, assinale a afirmativa correta. Afirmativa A. A admissão de imigrantes por meio de entrada e regularização documental não caracteriza uma diretriz específica da política migratória brasileira, e sim um ato discricionário do chefe do Poder Executivo. Alternativa B. A promoção de entrada e a regularização documental de imigrantes são coisas distintas. A política migratória brasileira adota o princípio da regularização documental dos imigrantes, mas não dispõe sobre promoção de entrada regular de imigrantes. C. A política migratória brasileira rege-se pelos princípios da promoção da entrada regular e de regularização documental, bem como da acolhida humanitária e da não criminalização da migração. E D. O imigrante, de acordo com a lei de imigração, é a pessoa nacional de outro país que vem ao Brasil para estadas de curta duração, sem pretensão de se estabelecer temporária ou definitivamente no território nacional. A alternativa correta é a C, é uma questão relativamente fácil. Primeiro, notem a tendência de, nos últimos concursos da OAB, sempre cair questões relativas à lei de imigração. Então, não deixem de estudar a lei de imigração. Bem, pessoal, a primeira questão está incorreta, porque é o contrário, né? A admissão de imigrantes por meio de entrada e regularização documental caracteriza uma diretriz específica da política migratória brasileira e não é um ato discricionário do chefe do executivo. A alternativa B está incorreta, perdão, por quê? Está distinguindo a promoção da entrada e a regularização documental de imigrantes são coisas distintas. Não. A política migratória brasileira adota o princípio da regularização documental dos migrantes, mas não dispõe sobre a promoção da entrada regular de imigrantes. Dispõe sobre as duas coisas. A C está correta, né? Porque, de fato, a política migratória brasileira se rege pelos princípios da promoção da entrada regular e da regularização documental, bem como da questão da acolhida humanitária e não criminalização da migração. São todas questões que são previstas expressamente na lei de imigração. E a D está incorreta, porque aqui está o conceito de visitante, né? Não de imigrante, que na lei de imigração tem dois conceitos. O de imigrante, que é aquela pessoa que veio se estabelecer temporária definitivamente no Brasil, enquanto que aquela pessoa que realmente vem para estadas de curta duração, esse é o visitante. Então, essa é uma questão fácil. Partindo para a segunda questão, selecionada, né? Que são de vários exames da ordem diferente.
Um funcionário de uma agência de inteligência israelense está de passagem pelo Brasil e toma conhecimento de que chegou ao Supremo Tribunal Federal um pedido de extradição solicitado pelo governo de Israel, país com o qual o Brasil não possui tratado de extradição. Receoso de ser preso por estar respondendo em Israel por crime de extorsão, ele pula o muro do consulado da Venezuela no Rio de Janeiro e solicita proteção diplomática a esse país. Nesse caso, A. Pode pedir asilo diplomático e terá direito a salvo-conduto para o país que o acolheu. B. É cabível o asilo territorial porque o consulado é território do Estado estrangeiro. C. Não se pode pedir asilo e o STF não autorizará a extradição por ausência de tratado. D. O asilo diplomático não poderá ser concedido, pois não é cabível em consulado. A alternativa correta é a D. Por quê? Né? Por que é a D? Vamos voltando lá, né? A questão A está incorreta, pessoal, porque é o seguinte: ele não pode pedir asilo diplomático e não vai ter direito ao salvo-conduto para ir para o país que acolheu. Porque asilo diplomático não se solicita em consulado, se solicita em embaixada. Começa por aí. A letra B já traz uma concepção errada que muita gente confunde. Isso é uma coisa do século XIX, até hoje as pessoas repetem, né? É uma teoria ultrapassada, que é a teoria da extraterritorialidade. Gente, consulado e embaixada não são territórios estrangeiros, tá? São invioláveis pela teoria do interesse da função. Essa teoria da extraterritorialidade é coisa do século XIX. Então, hoje é superada. O que existe é uma garantia absoluta de inviolabilidade em virtude da teoria do interesse da função, ou seja, de acordo com a função que a embaixada ou consulado representa, não porque é território estrangeiro. C, não se pode pedir asilo e o STF não autorizará a extradição por ausência de tratado. Veja, eh, a lei de imigração, ela permite que a extradição seja feita com base na promessa de reciprocidade. Então, a princípio deveria ter um tratado, mas se não tiver tratado, a própria legislação permite, a extradição com base na promessa de reciprocidade, ou seja, se o Brasil extraditar esse funcionário para Israel, Israel se compromete a extraditar um brasileiro na mesma circunstância. E a alternativa D, porque ele não vai poder ser concedido o asilo diplomático, porque não é cabível em consulado. Só a embaixada e o embaixador, seus superiores, como o ministro das Relações Exteriores, o presidente da República, no caso da Venezuela, é que poderiam conceder asilo diplomático, tá? Então também era uma questão relativamente fácil essa. Prosseguindo aqui para a terceira questão, direito internacional público, essa questão acho que é do penúltimo exame da ordem. Terceira questão. Michel, francês, residente em Salvador há 12 anos, possui um filho brasileiro de 11 anos que vive às suas expensas, chamado Fernando, embora o menor resida exclusivamente com sua genitora, Sofia, brasileira, na cidade de São Paulo. Sofia, ex-companheira de Michel, possui a guarda unilateral de Fernando. Por sentença transitada em julgado, Michel, que possui 47 anos, foi condenado por homicídio culposo a 3 anos de detenção. Com relação ao caso narrado, segundo o que dispõe a Lei de Imigração, a Lei 13.445 de 2017, assinale a afirmativa correta. A. Michel não poderá ser expulso do Brasil pelo fato de que sua condenação, ainda que transitada em julgado, decorre do cometimento de crime culposo. B. A dependência econômica de Fernando em relação a Michel não é suficiente para garantir a permanência do último no país, sendo necessário ainda que o filho esteja sob a guarda de Michel. C. O tempo de residência de Michel no Brasil, por ser superior a 10 anos, impossibilita que se proceda à sua expulsão. D. É necessário garantir o contraditório no processo de expulsão de Michel, porquanto se presume que a referida garantia constitucional já fora observada durante o processo penal.
A alternativa correta é a A. Essa questão aqui eu diria que está média, porque tem algumas coisinhas que estão confusas nela. Bem, pessoal, a questão A está correta de fato. Realmente ele não pode ser expulso porque a expulsão demanda cometimento de crime doloso nos termos da Lei de Imigração, ou seja, quando há realmente o cometimento desse crime culposo. Aliás, quando o crime é culposo, não caberá a expulsão. Por quê? O artigo 54, parágrafo 1º, inciso 2, diz o seguinte: poderá dar causa à expulsão a condenação por sentença transitada e julgada relativa à prática de crime comum doloso passível de pena privativa de liberdade, perdão, considerada a gravidade e as possibilidades de ressocialização em território nacional. Então, aqui realmente não caberia. Na questão do filho, aí é o artigo 55, inciso 2, a linha A. Tiver filho brasileiro que esteja sob sua guarda ou dependência econômica. Perceba que não é só a questão da guarda, não. Pronto, então vamos voltando aqui. A letra B está incorreta, pessoal, porque a questão é o seguinte: não é necessária a guarda, basta a dependência econômica. A questão C está incorreta porque é o seguinte: a pessoa tem que ter, no caso, deixa eu voltar aqui para a lei, não basta só os 10 anos de residência no Brasil, não, viu? A pessoa tem que ter 70 anos. Artigo 55, inciso 2, a linha D. E, finalmente, não é a D, por quê? É desnecessário garantir o contraditório. Não, de jeito nenhum, isso aí. É necessário sempre garantir o contraditório, mesmo no processo de expulsão. Então, essa questão eu diria que era média. Ficaria aí a questão ser difícil por conta desses prazinhos, tá? Por exemplo, a questão dos 10 anos, tem que ter 70 anos e 10 anos no Brasil. A questão da guarda, né? Não precisa ter a guarda, mas se tiver uma dependência econômica, aí já não justifica a extradição. Então, a questão aqui é o fato dele ter cometido um crime culposo, porque a expulsão só pode ocorrer em sede de crime doloso. Bem, pessoal, indo para a quarta questão, também sobre a lei de imigração, e isso não é mera coincidência, pessoal. A lei de imigração, a OAB tem insistido nela porque é uma legislação moderna, é uma legislação que os advogados têm que aprender a manejar. Então, a tendência, eu acredito que no próximo exame da OAB, com certeza vai cair novamente a questão da lei de imigração. Então, estudem. Mausuoli comenta ela muito bem, tá? Não basta, é, não basta vocês lerem a letra seca da lei, não. Leiam também os comentários, somente de Mausuoli, que é o melhor em relação à análise dela. A quarta questão, a lei de imigração, a lei número 13.445/17, dispõe sobre os direitos do estrangeiro em território nacional de uma forma mais ampla e abrangente do que a legislação anterior revogada. A normativa em vigor dispõe que o estrangeiro terá acesso ao sistema público de saúde e direito à educação pública, vedada a discriminação em razão da nacionalidade e da sua condição migratória. Isso significa que o acesso à educação pública no Brasil é assegurado: a. Somente aos estrangeiros portadores de visto de estudante ou permanente. B. A todos os migrantes, exceto os refugiados, que são regidos por legislação especial. C. Apenas aos estrangeiros cujos países assegurem reciprocidade aos brasileiros. E D. A todos os migrantes, inclusive os apátridas e os refugiados. Essa questão é facílima. E a resposta correta é a D. Por quê? Porque é o seguinte, esse direito à educação pública é assegurado não só aos estrangeiros portadores de visto estudante ou permanente. Quem tiver visto temporário também pode ter direito ao acesso à educação pública.
Não, a letra B está incorreta porque situa refugiados. Não, os refugiados estão no meio, obviamente. A letra C não tem nada a ver essa questão de reciprocidade, tá? E a letra D é correta porque o acesso à educação pública, assim como a saúde, inclusive benefícios sociais, como esses benefícios da pandemia, estão acessíveis a todos os migrantes, inclusive apátridas e refugiados também. Então, essa questão era fácil. A quinta e última questão, que é do último exame da OAB, agora do final de 2021, para quem estiver assistindo esse exame depois, é a seguinte: John, de nacionalidade americana, possui interesse em visitar seu filho Mário, brasileiro nato de 18 anos, que reside no Brasil com sua mãe. Em sua visita, John pretende permanecer no país por apenas 10 dias. Diante do interesse manifestado por John em visitar o filho no Brasil, à luz da atual lei de imigração, né, quais seriam as alternativas corretas? Assinar a alternativa correta. A. Uma vez obtido o visto de visita, é direito subjetivo de John ingressar no Brasil. B. John tem direito subjetivo ao visto de visita em razão de a política migratória brasileira estabelecer a garantia do direito à reunião familiar, independente de outros requisitos previstos na atual lei de imigração. C. John, mesmo após obter o visto de visita, poderá ser impedido de ingressar no Brasil, caso tenha sido condenado ou esteja respondendo a processo em outro país por crime doloso passível de extradição segundo a lei brasileira. D. Se John tiver o intuito de estabelecer residência por tempo determinado no Brasil, deverá obrigatoriamente solicitar visto para trabalho, uma vez que a lei de imigração não possui a previsão de concessão de visto temporário para reunião familiar. A alternativa correta é a C. Não é uma questão tão difícil, bastava prestar atenção. Eu diria que é uma questão mediana. Vamos comentar aqui. Primeiramente, pessoal, essa alternativa A e B estão incorretas pelo seguinte: um motivo bem simples. Visto não gera direito subjetivo. Visto só gera expectativa de direito. Então, se fala de direito subjetivo em relação a visto, já descarta de antemão, porque a própria lei de imigração é clara. Não há direito adquirido com visto, tá? Ele gera mera expectativa de direito. Isso não é só no Brasil, não, no mundo inteiro. A letra C, pessoal, ele está correta, porque de fato, e aí é o artigo 45 da Lei de Imigração, que estabelece essas circunstâncias em que o visto pode ser negado. Outra coisa, que pouca gente fala, mas isso pode ser explorado em outros exames da ordem. Essas hipóteses do artigo 45, elas são números clausos. Então, realmente, aí é o artigo 45, inciso 3. A pessoa que for condenada ou respondendo a processo em outro país por crime doloso passível de extradição, segundo a lei brasileira. Então, se a pessoa realmente cometeu um crime doloso, ela pode ser negada a entrada, mesmo ele tendo obtido um visto de visita. A D está incorreta por um motivo bem simples. A lei de imigração, ela estabelece expressamente a possibilidade da reunião familiar, de se conseguir o visto temporário para reunião familiar. Então, por isso que ela está incorreta, que é um dos princípios consagrados pela lei de imigração. A lei de imigração, pessoal, ela trouxe inúmeras novidades e acabou com boa parte do autoritarismo do Estatuto do Estrangeiro, que era uma norma da ditadura militar, e que estabelecia questões como, por exemplo, proibir estrangeiros de participar de manifestações políticas no Brasil, permitir que estrangeiros fossem expulsos do Brasil por motivos subjetivos, como, por exemplo, prática de atos nocíveis aos interesses nacionais. Então, pessoal, a dica final que a gente deixa é a seguinte: continuem estudando a lei de imigração, porque a tendência dela, por ser uma norma nova, inovadora, a tendência dela é que ela continue a cair realmente nos próximos exames da OAB. Então é isso, pessoal. Aqui encerramos a partida internacional público. Muito obrigado pela atenção de vocês e boa sorte vocês que vão ainda fazer o exame
da ordem. Então, tchau, tchau.